Salve pessoal, estou saindo aqui da reunião que a Comissão de Educação teve com o secretário Renan Ferreirinha, mas infelizmente não tivemos grandes avanços, né? Nós primeiro tratamos da questão inclusive dos funcionários terceirizados que estão com pagamentos atrasados desde o ano passado, né? Meses de salário sem receber, merendeiras, intérpretes de Libras. O secretário disse aquilo que a Prefeitura tem dito, ou seja, é um problema de resto a pagar, está na mão da Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Fazenda está fazendo auditoria nesses contratos, nós cobramos, né? O nosso problema não é a questão das empresas, são trabalhadores que estão sem salário, portanto precisam ter resposta para isso. É um absurdo que a gente não tenha pelo menos um cronograma de quando esses pagamentos serão feitos. Então, eu cobrei do secretário dizendo que a gente não está falando de governos diferentes, né, como se o Pedro Paulo fosse um governo e ele outro. Ele tem que ter responsabilidade de cobrar da Secretaria de Fazenda o pagamento para os trabalhadores da educação, para os servidores, para os educadores, para os profissionais de educação. Absurdo, mas ficamos na cobrança. Do ponto de vista do salário das professoras adjuntas de educação infantil, das PAEs, que está abaixo do piso salarial nacional. Eles reconhecem que precisam atualizar isso por lei, reconhecem, mas dizem que estão presos por conta da questão da lei federal, da lei complementar 173 e da lei de responsabilidade fiscal. Eu perguntei, mas então, na hora que resolver isso, o pagamento vai ser imediato? Não, ainda tem um processo para passar pela procuradoria, etc. Então eu cobrei que pelo menos isso agilize, para que a gente tenha o debate. Acho que nesse ponto é preciso que as professoras continuem mobilizadas, o processo na justiça que tem a ver com o CEP siga seu curso, que inclusive o secretário deu uma outra notícia, que é boa para alguns servidores, né? Ou seja, eles seguem na expectativa de que a migração dos 500, né? São 500 profissionais que vão migrar para a carga horária, incluindo os diretores, pode sair a qualquer momento, pode sair essa semana. Nós inclusive perguntamos, mas por que então não resolve também o salário das professoras adjuntas e dos secretários escolares com o mesmo mecanismo? Eles enrolaram, mas, né, a princípio parece que essa parte da migração está adiantada e vai sair, enquanto o salário das PAEs e dos secretários não. Então, aquilo que a gente veio aqui cobrar, continuamos na cobrança, no acompanhamento desta luta. Falamos sobre a questão da exoneração da coordenadora da segunda CRE. E o secretário disse simplesmente, olha, é decisão nossa de que não haja mais processo de consulta aos diretores para a escolha de coordenador de CRE. Coordenador de CRE é indicação da secretaria, a CRE é a extensão da secretaria e ponto. E os critérios que os levaram a substituir a coordenadora da segunda CRE não serão públicos, né, são critérios de avaliação da própria prefeitura. Eu disse para ele que achava que era um recuo na perspectiva da gestão democrática, que discordava frontalmente, mas de fato o secretário não está fazendo nada ilegal. Mas então saibamos disso hoje, os coordenadores de CRE são indicações da prefeitura e não mais dos diretores das escolas. Essa é a concepção de gestão da Secretaria Municipal de Educação. Discutimos então a questão da resolução 281 sobre gestão escolar. O secretário foi irredutível, né? Disse que o processo tem que ser feito esse ano, há uma decisão de ser feito esse ano, será feito assim. Ele disse que discutiu com algumas pessoas, etc. Nós colocamos o nosso papel, te convido a fazer a leitura no nosso site, da nossa análise, da nossa opinião, e eu falei isso para ele. É um instrumento de gestão autoritária da rede, um instrumento de gestão autoritária da rede municipal. Foi feito num momento inoportuno, porque, inclusive, antes da questão da valorização, era preciso valorizar os diretores para depois tentar cobrar alguma coisa e, ao mesmo tempo, é uma falsa concepção de gestão democrática, uma pena lamentável. Eu te convido a ler o nosso texto, mas o secretário também não recuou neste ponto. Por fim, falamos das duas audiências públicas que a Comissão de Educação vai fazer. Uma sobre condições estruturais, e aí lembramos da questão da creche Pescador Albano Rosa. Falei, ele assumiu o compromisso de que professores da creche Pescador Albano Rosa serão chamados para discutir o projeto arquitetônico da escola, que foi um pedido deles na última sexta-feira, quando eu estive na escola. Mas então, no dia 8 de outubro, à tarde, nós teremos uma audiência pública sobre condições estruturais da rede municipal de ensino, onde vamos cobrar orçamento, diagnóstico, etc. E no dia 22 de outubro, há uma audiência para que a gente possa adequar o município à Lei Federal número 13.935, a dos psicólogos escolares. Eles vão fazer uma apresentação do PROINAP, o programa do município, e apresentar o planejamento de adequação do município a esta lei federal. Bem, foi isso, né? Foi basicamente esse o tema. Em poucos avanços, né? Fomos muito bem recebidos, mas do ponto de vista da prefeitura e a secretaria manteve seus posicionamentos com relação à gestão democrática. Não há o pagamento previsto para os trabalhadores terceirizados, não há, por enquanto, previsão de atualização do salário das professoras adjuntas de educação infantil, né? Não há recuo na questão da resolução 281, ou seja, só a luta da categoria vai fazer esse tipo de questão avançar. Infelizmente, estamos saindo daqui hoje sem respostas positivas e com apenas reafirmação das posições da SME.
É a luta, camaradas, é a luta que precisa fazer o governo se mexer. Um grande abraço.